irmãos, muito boa noite. O tema que eu convido a partilhar comigo hoje está relacionado com o autoconhecimento, a resiliência e o espiritismo. São três conceitos que vão estar interligados, relacionando-os com a filosofia e os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, há a seguinte frase: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Nós daqui a pouco já vamos ver que sábio foi esse que disse essa frase, conhece-te a ti mesmo. Mas, para já, vamos ver a pergunta que o Livro dos Espíritos faz. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio para se chegar a isso? Não é? Nós, muitas vezes, julgamos os outros, mas nós não julgamos a nós mesmos, nós nos conhecemos muito menos do que nós deveríamos. Mas essa não é uma preocupação recente. No mesmo Livro dos Espíritos, há umas recomendações de Santo Agostinho. É muito importante saber que o Santo Agostinho viveu muitos séculos antes de nós, não é? E já tinha essas preocupações. Ele foi um dos mais importantes teólogos e filósofos do início do cristianismo. E ele teve uma forte influência desse sábio, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês quem é. Santo Agostinho dizia assim: no final de cada dia, antes de dormir, ponderar sobre as ações do dia. O que eu fiz de bem? O que eu fiz de mal? A mim mesmo, o que eu fiz de mal ou bem? E ao próximo, como é que eu posso melhorar? Pois, nessa difícil autoanálise, nós, de acordo com o Santo Agostinho, nós podemos, por causa do amor próprio, cegar a nossa análise. Porque nós podemos arranjar desculpas. Não, mas eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Então, ele dá o remédio para essa tentação, que é: não vai cegar a nossa análise se nós imaginarmos como é que nós reagiríamos se a ação fosse praticada por outra pessoa. Ou seja, se nós olhássemos de fora aquilo que nós estamos, nossas atitudes, talvez seja mais fiável, porque vai haver mais neutralidade. É difícil, mas tem que se conseguir. E depois também disse que nós devemos considerar o que pensam de nós não só os amigos, mas também os inimigos. Porque os inimigos falam as coisas de uma maneira sem dó nem piedade, não é? E muitas vezes pode ser que alguma coisa que os inimigos falem seja verdade. Portanto, naquele tempo, os anos 300, 400 depois de Cristo, essa era uma preocupação de Santo Agostinho, que na verdade tinha três bases: a ponderação sobre as nossas ações, a importância da neutralidade e a consideração das opiniões favoráveis e desfavoráveis. Então, vamos guardar bem a data: por volta de 300, 400 depois de Cristo. Mas voltando àquele filósofo, né, agora eu vos digo que o nome dele era Sócrates. Sócrates nasceu em 470 antes de Cristo, ou seja, Santo Agostinho veio muito depois, séculos depois, e foi muito influenciado por este filósofo Sócrates. Qual era a missão de Sócrates no mundo? O que ele achava que era a sua missão na vida? Ele acreditava na imortalidade da alma e achava que tinha a missão de levar as pessoas a conhecerem-se a si mesmas. Então, ele utilizou como lema da sua vida essa frase: conhece-te a ti mesmo.
Mas não foi ele que criou essa frase. Ele um dia estava a andar lá pelas ruas, não é? Chegou-se ao templo de Apolo, porque naqueles tempos acreditavam em vários deuses, né? E Apolo era um grande deus, era o deus do sol, da dança, da poesia e até da guerra. E à entrada do templo estava escrito: conhece-te a ti mesmo. Isso foi algo tão marcante para Sócrates que ele tornou aquele conceito como o lema da sua filosofia e para a sua própria vida. Então, Sócrates, como eu disse, que foi o pai da filosofia ocidental, foi muito importante nesse sentido, porque ele começou a olhar para o ser humano em si. E a filosofia ficou dividida em dois grandes blocos: os dos filósofos pré-socráticos, aqueles que estudavam a natureza e o fundamento do cosmos, mas nem pensavam na condição humana, e depois os filósofos pós-socráticos. Eram aqueles que começaram a estudar a natureza, sim senhor, mas também estudar a complexidade que é o ser humano. Por isso mesmo, acho que é muito importante falar mais um bocadinho sobre Sócrates. Sócrates vinha de uma família humilde. O pai era pedreiro, naquele tempo faziam várias coisas, era escultor e era artesão também, mas a mãe era parteira. E foi a mãe que teve uma grande influência na vida de Sócrates. Porque um dia, quando a mãe estava diante de um parto muito difícil, pediu a ajuda do filho. E ele ficou tão impressionado com a capacidade de um ser humano, como a mãe dele, trazer a vida a outro ser humano e depois entregar assim para o mundo, né, para a própria mãe, que pensou assim: não, a minha mãe faz partos, ela faz os partos de crianças e eu vou fazer partos de ideias. Ideias, ou seja, vou tentar trazer o autoconhecimento aos humanos. Por isso a filosofia dele é chamada de maêutica. Maêutica quer dizer parir, dar à luz, em grego. Então, o que ele fazia? Ele achava que o conhecimento estava dentro das pessoas, mas as pessoas não conseguiam libertar esse conhecimento, elas não conheciam a si mesmas. Então, ele começou a andar pelas ruas, incitar os jovens a fazer perguntas: como é que você pode se conhecer melhor? Fazia questões, os jovens, as pessoas ficavam com dúvidas, e ele começou a criar um círculo muito grande de pessoas que o seguiam, e resultado, tornou-se uma pessoa perigosa para os políticos, assim como também foi Jesus, Galileu Galilei e outros tantos, não é? Então, o poder político da época achou que ele deveria ser condenado à morte. E ele, por quê? Por dizer que ele incitava os jovens, ia contra os bons costumes, não acreditava lá nos deuses, né? Então, ele teve a oportunidade de fugir, mas ele não fugiu. Ele quis ficar até o fim, morreu envenenado, né, com a cicuta, que vocês devem saber, para honrar as suas ideias. Os seus ensinamentos chegaram até nós, chegaram até o Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, através dos discípulos dele, que eram o Platão, que foi um grande filósofo, e também outro, que foi Xenofonte, que foi filósofo e também historiador. Nem é preciso dizer, né, que a Grécia Antiga tinha grandes filósofos, e aqui, só para ilustrar ainda um pouquinho mais, então, está uma homenagem a Sócrates e Platão, à entrada da Academia de Atenas, na Grécia. Pronto. Então, nós temos Santo Agostinho, por volta dos anos 400 depois de Cristo. Sócrates, 470 antes de Cristo. E hoje? Hoje, por incrível que pareça, nós temos aqueles mesmos ensinamentos de Sócrates em livros de filosofia, de psicologia. Trago aqui um livro que é Saber Lidar com as Pessoas, de um
professor de filosofia, português e psicólogo, que diz que é importantíssima a autoanálise e considerar a opinião dos outros sobre nós mesmos. No século XXI, aquelas ideias antigas de Sócrates, Santo Agostinho, estão completamente atualizadas. Mas a questão é, falar é fácil, mas como é que eu posso fazer uma autoanálise? Como é que eu consigo isso? Então, não é fácil, mas as recomendações são. Quando nós estivermos assim, num momento de calma, tranquilidade, antes de dormir, como dizia Santo Agostinho, momento de reflexão, nós podemos olhar para nós mesmos e pensar com a neutralidade que Santo Agostinho dizia e que Sócrates dizia, e que agora os livros de filosofia e psicologia dizem que é: será que eu sou impulsivo ou calmo? Será que eu sou inseguro ou autoconfiante? Será que eu sou individualista ou solidário? Será que eu sou pessimista ou otimista? Será que eu sou introvertido ou extrovertido? Será que eu sou afetuoso, rancoroso? Será que eu guardo dentro do meu coração aquele ódio antigo que faz mal para os outros e faz mal para mim também? Né? Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Né? Então, num momento de calma, e esse momento de calma normalmente é quando nós nos deitamos, quando, logicamente, muitas vezes estamos muito cansados, mas tem que ser um momento nosso de tentar fazer isso. E a opinião dos outros? Tal como dizia Santo Agostinho, hoje em dia também recomenda-se que é muito importante nós ouvirmos as opiniões simpáticas e as opiniões antipáticas. Porque os outros veem em nós coisas que nós não vemos em nós próprios. Às vezes nós passamos uma imagem de que somos uma pessoa muito autoritária, uma pessoa muito autoconfiante, mas temos as nossas fragilidades, fazemos coisas que não são muito certas. Então, às vezes, essas pequenas coisas, as pessoas que não gostam de nós por algum motivo, conseguem ver melhor. Então, as opiniões simpáticas e as antipáticas. Qual é que é a medida certa, segundo os especialistas hoje? A medida certa será provavelmente o meio termo entre os dois polos, não é? Pois vamos relacionar tudo isso com outra coisa muito importante, que é a própria maneira de ver o mundo que Jesus nos ensinou. Portanto, passam-se os séculos e a essência das orientações é a mesma: neutralidade, autoanálise e consideração às opiniões dos outros. Isso nós, na nossa condição humana, nesse corpo que nós temos hoje. Mas há também um outro aspecto muito importante que hoje em dia se fala muito: resiliência. Ah, eu sou resiliente, eu não sou resiliente. E o que é ser resiliente? É a capacidade que cada pessoa tem de lidar com seus problemas, de sobreviver e superar os momentos difíceis. Eu pergunto, alguém aqui nesse mundo não tem problemas? Todos nós temos problemas. Mais difíceis, menos difíceis, mas nós temos problemas. A diferença que existe é a nossa capacidade de enfrentar os problemas e de superar as situações adversas. Quanto mais resistente for uma pessoa, mais forte ela está preparada, obviamente, para lidar com as adversidades. Quando dizem o suicídio é um momento de covardia. O suicídio é um momento de coragem. É um paradoxo, porque é preciso ter muita coragem para se suicidar e muita covardia também para o fazer. Mas o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa não teve resiliência, ela não teve esclarecimento, ela foi uma pessoa que veio para esse mundo e não conseguiu cumprir, provavelmente, aquilo que ela estava vocacionada para isso. Então, não adianta falar, olha, você tem que ser resiliente, você tem que fazer autoanálise. Nós temos que saber o como. Então, para isso, nós temos que saber quais são as características de uma pessoa com resiliência. Primeira, autoconfiança. Então, eu de noite penso, será que eu sou autoconfiante? Será que eu sou uma pessoa capaz de dizer, eu posso, eu sou capaz?
porque isso faz muita diferença. Aquela pessoa que já chega achando que é um perdedor, vai ser com certeza um perdedor, né? Persistência. Não vou esmorecer, eu vou conseguir. E tentar conseguir, pensar positivo, que é algo muito importante. E o otimismo. Olha, uma frase que eu ouvi logo assim no início dos meus... Já estou em Portugal há 30 anos. Uma frase que eu ouvi uma senhora me dizer, eu estava a cantarolar, e ela disse assim, está contente? Cai um dente. E eu pensei, minha Nossa Senhora. Então, a gente, quando canta, já, né? Eu pensava que quem canta os males espanta, né? Mas não, cai o dente. Então, eu pensei assim, não cai um dente. E não caiu o dente, não é? Portanto, é aquela ideia do pessimismo, tudo vai correr mal, tudo vai... Outra coisa também que me impressionou muito, agora já não me impressiona, eu também já faço igual, hoje me sinto portuguesa, tenho sotaque, é verdade, mas tenho a dupla nacionalidade e jamais gostaria de viver no Brasil devido à violência, às más vibrações que eu encontro lá com tantos assassinatos e coisas que eu por lá vivi. Mas, na verdade, eu também fui a um casamento uma vez, de uma pessoa conhecida, uma moça jovem ainda, e depois tive a oportunidade de vê-la voltar lá na aldeia, onde tenho trabalhado lá no projeto de revitalização, e naquelas alturas ainda não percebia nada como é que funcionavam as coisas, eu perguntei, então, que tal a lua de mel? E ela falou assim, mais ou menos. E eu falei assim, cara, coitada, ela... deve estar, né? Mais ou menos. Aí me disseram assim, não, Leila, mas aqui não é assim, tudo bem, essas coisas, porque nada está tudo bem. O certo é falar mais ou menos. Aí qualquer coisa que me acontecia, mais ou menos, mais ou menos. Porque eu fui querendo tornar-se portuguesa. Na escola, então, eu comecei um problema, porque eu era professor, comecei a ser professora aqui, e então queria ir lá na escola e queria falar igual aos portugueses, que é uma coisa muito difícil para brasileiros, uma vez que nós falamos mais devagar, é mais fácil um português falar com sotaque brasileiro, quando vai para o Brasil, do que nós. E eu falava lá assim, achou uma coisa meio enrolada, e os alunos falavam assim, chega, professora, chega. Seja você mesma, você não está conseguindo mais nem ser portuguesa, nem brasileira, nem nada. Então, eu fui descobrindo as diferenças, as semelhanças, e uma coisa muito importante. Num país como o Brasil, que é um país que há muita violência, é muito difícil de viver, se a pessoa não tiver otimismo para encarar as coisas com leveza, a pessoa é um suicídio coletivo. Né? Então, é uma mensagem que fica. É importante ser otimista, pensar que coisa pode dar certo e não já logo que vai dar errado. Outra coisa é empatia. E se fosse comigo? Quantas vezes, se alguém fizer alguma coisa que nós nos possamos colocar no lugar dessa pessoa, e se fosse comigo? Nós vamos compreender melhor o universo dela. Mas muitas vezes as pessoas não têm essa sensibilidade. E outra coisa é a criatividade. Aquela famosa frase, se a vida me der um limão, faço uma limonada. Não é? Que os americanos tanto dizem, né? Faz um limão, faço uma limonada. Ou seja, tenho que lutar com aquilo que eu tenho. E tudo vai atraindo bons fluidos, boas vibrações, e vou criando um círculo de amizade que as pessoas vão rodear. A vida não é fácil, então se as pessoas também só ouvem uma pessoa que se queixa, que está tudo mal, é melhor sair de perto, né, dessa pessoa. Então, e a flexibilidade. Eu sou capaz de adaptar-me e conseguir. Essas são as características de uma pessoa resiliente. Portanto, tudo pode ser mais difícil dependendo da nossa visão das coisas. Então, equilíbrio e foco são fundamentais para o nosso bem-estar e para quem nos rodeia. E vamos criando um clima, um ambiente muito mais agradável. É com todo gosto que eu vos trago uma lenda chinesa que eu vou ler para vocês verem que interessante. Uma jovem casou-se e foi viver com o marido para a casa da sogra, de acordo com a tradição do seu país.
Passado algum tempo de convivência, a jovem começou a ter conflitos com a sogra. Quando o relacionamento se tornou insuportável, a jovem pensou em livrar-se da sogra e foi consultar um sábio, velho amigo do seu pai. Depois de ouvir a jovem queixar-se do inferno em que vivia, o sábio pegou numa mão cheia de ervas secas e disse-lhe: misturas estas ervas na comida em pequenas porções, todos os dias, e assim a tua sogra vai se envenenando lentamente, mas deverás tratá-la muito bem, para que ninguém suspeite de ti quando ela morrer. Controla os teus impulsos negativos, não discutas com ela, escutas com paciência e procura ajudá-la a resolver os seus problemas. A jovem seguiu os conselhos do sábio e mudou a sua atitude. Começou a preparar cuidadosamente as refeições. Para evitar suspeitas, mostrava-se calma e muito compreensiva. As discussões terminaram. A relação melhorou. Arrependida, a jovem voltou a falar com o sábio. Sábio, por favor, ajude-me a evitar que o veneno mate a minha sogra. Ela tornou-se uma pessoa agradável e agora gosto dela como se ela fosse a minha mãe. Não quero que ela morra com o veneno que eu estou a lhe dar. O sábio sorriu e abanou a cabeça. Não te preocupes, as ervas que te dei são vitaminas. Portanto, o que aconteceu aqui? O que aconteceu foi que a fórmula mágica talvez seja fazer primeiro e não exigir primeiro. Olha, isso é muito profundo. Fazer primeiro. Ah, eu não faço isso porque ele também não faz. E assim vai andando, Não é? E se eu tomar iniciativa, se eu fizer alguma coisa para o bem, o que acontece? Também vou ter a retribuição do bem. Ah, eu nunca telefono para os anos, da minha cunhada, porque ela também não me telefona. Então, experimenta telefonar para ver se depois ela também não telefona, né? Então, o modo como nos comportamos influencia o modo como os outros se comportam conosco. Queremos respeito? Sejamos respeitadores. Queremos que nos escutem? Sejamos bons ouvintes. Queremos ajuda? Sejamos solidários. Isto é também ter Jesus Cristo no nosso coração. Então, fazendo a relação com tudo isso, buscando Sócrates em 470 a.C., indo para Santo Agostinho, 7 séculos depois, e depois buscando também o que hoje a psicologia diz, o que nós temos? Nós temos que procurar fazer o bem, sermos solidários, criar um mundo mais bonito, mais tranquilo, com mais amor. Essa que foi a orientação de Jesus Cristo. Agora, nós podemos também pensar no seguinte: Jesus Cristo viveu há 2000 anos atrás. Quando aconteceu o ano de 1182, nasceu quem? São Francisco de Assis. E quem foi São Francisco de Assis? Ele foi um seguidor da filosofia de Jesus Cristo, não é? Amor, com a bondade, a fraternidade, um ser muito visionário, que tinha só amor no coração. Ele amou todas as criaturas, chamando-as de irmãos, como nós devemos chamar aqui também aquelas pessoas que nos cercam e estão conosco. E ele tinha muita dedicação aos mais pobres, mas ele não veio de uma família pobre, ele veio de uma família rica, não é? Essa foi a grande confusão na vida dele, porque ele teve uma juventude, assim, era um rapaz extravagante e tudo, mas ele tinha um bom coração, e de repente, quando ele sentiu o chamamento, fez a viragem, o pai não compreendeu, não é? Vocês conhecem a história, e ele, assim mesmo, ele sentiu que a força era tão grande, que ele quis viver uma vida de seguir os passos de Jesus Cristo. Ele é conhecido como santo dos animais e do meio ambiente, devido ao seu grande respeito pela natureza. Então, vamos voltar. Sócrates, 470 a.C. Santo Agostinho, 354 depois de Cristo.
São Francisco, 1182 depois de Cristo. E nós aqui, no século XXI, falando sobre eles e tentando compreender a mensagem deles. Trago aqui uma música, que é a canção de São Francisco, que é uma lindíssima canção, que eu gostaria de partilhar convosco, mas fazer assim. Em primeiro lugar, vocês vão ouvir a música, a canção, mas eu queria pedir um grande favor, que vocês ouvissem com o coração. E como é que nós conseguimos ouvir com o coração? Normalmente, conseguimos ouvir com o coração quando nós fechamos os olhos. Então, eu queria que vocês fechassem os olhinhos assim e ouvissem as palavras, a canção, que é muito linda, né? E depois, numa segunda fase, aí então vocês vão cantar com esse frei, que também por acaso é franciscano, e depois um grande desafio, vamos cantar sozinhos. Eu, na verdade, não tenho lá grande voz, mas também isso não interessa. O que interessa é que podemos desafinar à vontade, nós não estamos na frente de nenhuma televisão, nós estamos aqui entre nós, mas o interessante é nós cantarmos, sair de dentro de nós aquelas palavras. Por quê? Porque isso é um ensinamento de Jesus, não é? Através da vida de São Francisco. Olhinhos fechados agora. Sentir, ouvir com o coração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Todos nós precisamos desejar viver a letra dessa canção, tão inspirada por São Francisco de Assis, um homem que viveu na sua vida o Evangelho. Francisco somente queria viver o Evangelho e nada mais. E nesta oração ele nos ensinou os grandes ensinamentos de Jesus. Ele sintetizou os grandes ensinamentos de Jesus. Quero convidar você a cantar comigo mais uma vez essa canção que nos remete ao Evangelho. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Senhor,
fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Então, agora nós vamos cantar. Tá bom? Então, aqui está a letra, podem desafinar à vontade. Eu até serei o exemplo do desafio. Então, vamos lá cantar com o coração. 1, 2, 3. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais
consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito bem, cantam muito bem. Lembra-se aquela do peixe vivo, que da outra apresentação? Vocês lembram da musiquinha do peixe vivo? A Leonor lembra, né, Leonor? Você sabe cantar, Leonor? Sabe? Então a gente pode terminar com isso daqui a pouco. Mas eu vou dizer então o final. Concluindo com o livro dos Espíritos, a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Dos maiores gozos que são concedidos na terra é o de encontrar corações que se simpatizem com o seu. Então, o que nós temos que fazer? Temos que fazer por isso, né? Essa que é a ideia que fica. Então, obrigada pela atenção. Mas eu aqui queria retomar, eu fiz uma vez uma outra apresentação, se a irmã Leonor me permite que eu volte aqui, que era sobre um conceito de felicidade, né? E falei que havia um presidente brasileiro, que foi Kubitschek, que gostava muito de uma canção popular do cancioneiro de Minas Gerais, né, que era o Peixe Vivo. E então, e nós cantamos aqui a musiquinha do Peixe Vivo, e ficou a imagem de marca desse presidente, que foi o que construiu Brasília. E então, quando ele passava assim pelas ruas, cantavam a musiquinha, e quando ele morreu no velório, cantaram a musiquinha. E eu cantei aqui essa canção com os meus queridos assistentes do dia, né? E então, olha, só vou para vocês conhecerem um pouquinho, quem não estava aqui da outra vez, esse que foi Juscelino Kubitschek de Oliveira, que foi o presidente, ele era médico, é um médico brasileiro, natural de Diamantina, e ele foi o pai do Brasil moderno, entre outros o construtor de Brasília, que segundo alguns pedia conselhos a Chico Xavier sobre essa empreitada. Grande apreciador da canção Peixe Vivo, do folclore mineiro. Por onde passava, era saudado com essa canção, sendo mesmo entoada a quando do seu velório. Hoje é como um hino da sua cidade natal. Por que eu resolvi ir aqui para o Peixe Vivo? Porque a Leonor, querida irmã Leonor, um dia disse para mim, olha, será que podia me passar a letrinha do Peixe Vivo? Que eu gostaria de cantar lá em casa. Então, essa é uma homenagem a Leonor, porque acho que ela canta bem a musiquinha já, né? Então, olha, eu vou explicar para vocês como é que é, porque já que vamos acabar em beleza cantando, né? Que era assim, mas tem que fazer os gestos, né? A gente pode fazer os gestos, vocês têm que fazer os gestos. Eu vou primeiro cantar. Eu e a Leonor. Ô, Leonor, que tal nós duas? Né? Quer vir aqui pertinho de mim? Né? É assim. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia. Agora a Leonor vai levar o pessoal toda a cantar. 1, 2, 3. Começa, Leonor. Como vai? Vamos lá. 1, 2, 3. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem
agora para terminar mesmo, beleza? Todos fazendo os gestos, tá? Vamos lá. Vamos levantar? Vamos levantar os gestos, todos levantando. Olha, agradável, assim aqui é bom, a gente com alegria, né? Então vamos lá. 1, 2, 3. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia. Sentindo bem, companhia. Que é um pequeno gesto de amor para com o semelhante. Muito obrigada, e era só isso.